Professor, não consigo pensar em italiano. Acho que o meu problema é que eu penso em português e traduzo para o italiano na minha cabeça. E assim eu perco tempo e travo na hora de falar. Eu recebi essa mensagem e me pareceu muito interessante. Então vamos hoje falar sobre isso. Vou te ajudar a entender melhor esse mecanismo do pensamento e te ajudar a passar a pensar em italiano com 3 passos simples. Então fica até o final para entender tudo. Primeiríssima coisa que é importante frisar. Isso que a pessoa relatou é normal, tá? Não tem como ser de outra forma. Como a sua língua mais forte é o português, o seu cérebro acessa automaticamente o português quando você precisa formular uma frase. Agora, tem como mudar isso, é o que eu vou explicar no vídeo, mas não ache que você tem alguma limitação, alguma dificuldade extra ou coisa do gênero, tá? Por não conseguir ainda pensar em italiano, tudo bem? Isso é normalíssimo. Bom, tudo é questão de repertório, tanto de vocabulário, ou seja, de palavras para descrever as coisas e pessoas e sentimentos, quanto de conhecimento das estruturas do italiano. Deixa eu colocar isso de forma mais simples. Vamos imaginar o seguinte contexto. De repente, um italiano aborda você na rua falando italiano. Você entende o que ele diz, ele te pede uma informação sobre um lugar para onde ele quer ir, e aí, para responder a esse italiano, o seu cérebro vai definir uma mensagem, que é o que você quer passar, e acessar as informações que você já possui da língua italiana para formular essa mensagem. Que podem ser frases prontas, ou pode ser a formulação de uma frase completa, organizando as palavras que você conhece em uma estrutura, né? Ou seja, em uma ordem específica e com determinados itens gramaticais que são típicos do italiano. Agora aqui tem 2 coisas interessantes para a gente perceber. O seu cérebro vai primeiro definir uma mensagem, tá? Então a definição da mensagem é anterior à formulação da frase. Você quer transmitir uma informação que possui, ou não, porque pode ser que você não saiba, né, responder à pergunta dessa pessoa, e aí a sua mensagem vai ser essa, né? Você vai informar o seu desconhecimento, a sua incapacidade de ajudar aquela pessoa com aquela informação que ela pediu, né? Então a primeira coisa é essa. A primeira coisa é a informação que você vai transmitir. O seu cérebro define qual é essa informação. E só no segundo momento você vai codificar de fato essa informação que você quer transmitir em linguagem. Agora é claro que essas etapas acontecem muito rápido e elas até se sobrepõem, né? Mas digamos que a ordem geral é essa. Primeiro o conceito, depois a frase. Mas isso eu não sei nem quantificar em tempo, mas é algo muito rápido e acontece praticamente ao mesmo tempo. Mas perceba que existe essa ordem é importante de você perceber, tá? Então, a informação e depois a formulação dessa informação em língua. E aí, nesse momento de passagem da informação para a formulação de fato da frase, você vai definir se vai, opção A, estruturar naturalmente essa informação na outra língua que você deseja, ou seja, se você vai pensar direto em italiano e formular essa frase que você vai utilizar para transmitir a informação, ou opção B, se você vai estruturar primeiro em português e aí traduzir cada palavra para outra língua, no caso o italiano. Bom, e o que é que faz você formular a frase primeiro em português? O que impede você de pensar direto em italiano? E o que faz você então ter que dar esse passo a mais, né? É o fato do seu vocabulário ainda não ser grande o suficiente. E na verdade não só o vocabulário, mas também o seu conhecimento da estrutura do italiano ainda não é grande o suficiente. Quando falta vocabulário ou estruturas em italiano, o seu cérebro naturalmente recorre ao sistema mais forte, que é o português. E só depois ele tenta converter aquilo para o italiano. Então, perceba que o que impede você de pensar direto em italiano é principalmente isso. A falta de vocabulário e a falta de conhecimento das estruturas da língua italiana. Mas, claro, também conta a velocidade de acesso a essas informações, que é uma coisa que só vem com a prática. Mas calma que aí a gente já está entrando, então, na resolução dessa questão, né? Então vamos detalhar os 3 passos para resolver essa questão e pular essa etapa do pensar em português primeiro, para depois ter que traduzir para o italiano. Quais são os 3 passos? O primeiro passo é ampliar o seu vocabulário, de modo que você tenha repertório para nomear as coisas, as aparências, as sensações, tá? Então conhecer muito vocabulário, muita palavra em italiano.
O segundo passo é ampliar o seu conhecimento das estruturas do italiano, de modo que você possa estruturar o seu pensamento de forma clara, seguindo a lógica e as regras do italiano, que nem sempre são iguais às do português, apesar das similaridades. Conhecer então melhor as estruturas do italiano vai te dar essa maior fluidez, essa capacidade de improviso, de falar aquilo que vem direto na sua cabeça, né? De passar, transmitir essas informações de forma rápida e automaticamente em italiano, sem ter que passar antes em português, para ter segurança de conseguir, né, estruturar aquele pensamento na língua 2, ou seja, no italiano. E terceiro passo, dica de ouro, é ampliar o seu conhecimento de frases prontas que servem a determinadas funções comunicativas, às quais você pode recorrer para enriquecer a sua expressividade sem ter que refletir muito. Porque essas frases prontas são blocos prontos de sentido que você simplesmente encaixa na sua fala e que automaticamente passam uma informação. A gente não repara nisso, mas os falantes nativos de qualquer língua fazem um uso bem grande de frases prontas, tá? Que tem um sentido já prontinho e que realmente a gente só encaixa ali no momento da interação e já transmitem uma informação clara, precisa, na língua correta. Sobre esses 3 passos, é importante destacar que eles são contemporâneos, tá? Não é para você primeiro, só vou aprender vocabulário, agora só vou aprender as estruturas, né? Não, você vai aprender todos esses elementos juntos, né? Porque o vocabulário, as palavras, elas estão inseridas em estruturas, ou seja, em frases com contexto. Algumas dessas já são frases prontas, né? Então veja que você vai aprender isso tudo junto, né? E aí, com o tempo, esses 3 elementos vão se automatizando. O uso de um vocabulário rico, o entendimento, né, e a facilidade de organizar as frases na estrutura da língua italiana e o uso desses elementos prontos, dessas frases prontas, né? Então é essa automatização que vem com o tempo e com a prática que dá a sensação de pensar em italiano. Resumindo, você ainda pensa em português porque tem pouco conhecimento do italiano. É só isso, tá? Então é normalíssimo que isso aconteça. Mas você deveria ficar feliz, porque se você já consegue minimamente traduzir o que você pensa do português para o italiano, significa que já deu bons passos em direção ao domínio do idioma. Agora é questão de continuar aprofundando os seus conhecimentos e, importantíssimo, de praticar bastante. Porque sem a prática o seu conhecimento vai ser só teórico, e aí não vale de muita coisa. Para concluir e continuar te ajudando, eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso curso regular L'Italiano Essenziale, que foi idealizado para justamente guiar você por esse caminho de aprendizado e prática. L'Italiano Essenziale é o curso pioneiro no ensino de língua e cultura italianas online e é o curso mais interativo à disposição no mercado, porque além de toda a parte teórica, toda essa base que vai ajudar você a entender as estruturas do italiano, a gramática, os porquês da língua, nós fazemos muita interação. Eu vivo em sala de aula e eu sei que o aluno só aprende a falar italiano falando, tendo oportunidades de uso. Então é por isso que, diferente da maioria dos cursos online, que vão te dar um monte de videoaula e pouca interação, em L'Italiano Essenziale, além da praticidade de você poder acompanhar essas videoaulas exclusivas que a gente preparou para levar você do nível 0 até o nível B1, pelo menos, nós temos um monte de interação ao vivo todo mês, comigo e com os demais professores da equipe. Você vai ter grupo de interação no WhatsApp diário com o tutor nativo, imersões de conversação, laboratórios de conversação, laboratórios de escrita, número de WhatsApp para você enviar suas dúvidas todos os dias, das 9 às 18. Então não é nenhum robô, nenhuma inteligência artificial. Sou eu ou outro professor da equipe que estamos em tempo real respondendo às suas dúvidas. Então a gente dá um acompanhamento muito personalizado. Tão personalizado que, inclusive, se você precisar de alguém cobrando você, se você precisar de alguém que te ajude a organizar os seus estudos, entendendo a sua rotina, você pode contar com a nossa coordenadora que vai fazer um plano personalizado de estudos para você. Então realmente é o curso mais completo e mais interativo de italiano que há e convido você a conhecer mais clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para receber todas as informações no detalhe sobre o nosso curso. Combinado? Espero que o vídeo tenha te ajudado. Em caso afirmativo, clique no like, dê um like, inscreva-se no canal e
e acompanhe a gente para continuar aprendendo mais sobre língua italiana, sobre cultura italiana e também sobre como aprender melhor. Tchau, tchau, até a próxima.